consegui realmente lotar esse auditório. Mas eu estou muito feliz pela qualidade e agradecer a cada um de vocês que se empenhou, que está aqui, que veio, que realmente comprou o livro, porque a gente não tem mais livro nesse momento aqui para vender, mas já vamos providenciar para que a gente possa ter um gabinete, está disponibilizando aí para alguém que ficou sem ter como comprá-lo agora. Então eu vou passar agora já de imediato a você, mais uma vez, seja muito bem-vinda. E de 8 de maio estaremos no Cariri, lá no Crato, com a recepção do nosso querido. Vamos em Juazeiro, em Patrocínio. Vou passar aqui para a Manuela. Boa noite, gente. Eu quero agradecer, em primeiríssimo lugar, a presença de todas vocês aqui, de todos vocês. Dizer que eu estou muito emocionada de estar com esse auditório cheio, um auditório repleto de mulheres, sobretudo de mulheres de todas as idades. Eu fiquei muito emocionada encontrando vocês uma a uma, né? Vendo o rosto, vendo a cara, ouvindo um pouquinho da história durante aquela fila bonita que vocês formaram. Muito obrigada por compartilharem parte do dia de vocês, da vida de vocês comigo, conosco. Quero agradecer a Augusta, ao Carlos Felipe, por me ajudarem a organizar esse encontro com vocês, ao deputado Fernando e a todas as autoridades presentes. Agora eu não sou mais educada. Inácio, eu não sinto mais todas as autoridades presentes. Eu não tenho mais que seguir protocolo. Foram muitos anos de decoro parlamentar. Desde os 22 eu estou presa no decoro parlamentar, agora não tem mais decoro, só tem decote. Acabou o decoro. Mas não tem decote nenhum, só simbólico, gente. A frase ficou bonita, mas não tem, é uma piada só. Mas quero agradecer a todos vocês, a todas as autoridades, vários amigos meus presentes, o Inácio, a Ananias, o Chico Lopes. Eu tive a oportunidade de ser colega desses três valorosos militantes lá em Brasília, durante a minha passagem por lá. Quero agradecer a todas as militantes em nome de uma mulher que é muito especial para mim, porque é muito bom ver que existem mulheres que resistem, que nos inspiram e que seguem a vida com muita força. E vocês aqui no Ceará têm uma professora, que é a Lola, que há muitos anos enfrenta de cabeça erguida algo que hoje estrutura o que nós vivemos no Brasil. Durante muito tempo, o que a Lola viveu nas redes, né, a organização das ameaças, dos constrangimentos, era algo visto como algo periférico, como algo não importante. Às vezes, algum de nós, porque cada um de nós reage de uma maneira a isso, visto até como se fosse uma frescura, questionar, reclamar, né? Como se aquilo não tivesse um valor real porque estava nas redes e não estava na vida real, na cabeça das pessoas que viam. E, na minha interpretação, talvez uma das maiores reflexões que nós, imagino que a maior parte de nós sejamos mulheres e homens de esquerda, que nós progressistas, né? Eu imagino que não tem muita gente não ser de esquerda com interesse em me ouvir hoje no Brasil. Imagina! Sei, mas essa é uma pressão minha sobre a realidade. Pelo menos não me ouvir, gosta de gritar quando me vê, mas eu ouvir não. Mas o que estrutura o que nós vivemos na maior parte do Brasil hoje, vocês que são esse farol iluminando, né? O Brasil que atravessa uma noite escura, o Nordeste, Ceará, são as nossas estrelas brilhando no céu escuro, sem muita perspectiva. Mas o que nós vivemos é estruturado, o que nós chamamos de fascismo, o que nós chamamos desse comportamento que enxerga o outro como um adversário a ser exterminado, fisicamente inclusive, e não enfrentado politicamente, é estruturado a partir das redes de mentira e de ódio na internet. A internet não é um espaço de emissão de opinião apenas. É na internet que eles constroem, elaboram, é uma espécie de assembleia popular permanente. E eles utilizam as redes de ódio e de mentira nesse ambiente. E a Lola talvez tenha sido o laboratório inicial deles de construção, de divulgação de mentiras e de ódio. Das duas coisas combinadas. Porque as mentiras, elas não se estruturam no ar, elas se estruturam em cima de coisas muito palpáveis na nossa sociedade. Dentre essas coisas, o machismo. Né? É muito mais fácil acreditar que uma mulher fez isso, fez aquilo outro. Né? Não
casualidade, eu fui muito mais alvo de fake news do que o Haddad. É porque é mais fácil, numa sociedade machista, olhar para uma mulher de 37 anos que concorre ao vice-presidente e pensar: essa aí deve ter mesmo uma tatuagem de Che Guevara no peito, né? Ou essa aí deve ter umas orelhas até aqui tentando dar a entender que eu era muito louca, né? Essa aí deve mesmo defender que criança transe, porque afinal de contas é uma mulher que transa, nunca defendi que a pessoa fosse virgem, se nós quiserem ser, né? Então uma mulher com sexualidade só pode mesmo querer fazer o kit gay que ensina a criança a transar com 6 anos. Então, o que estrutura no Brasil o ódio, né? As redes de mentira e de ódio são sentimentos reais que o nosso povo tem. O machismo é um deles, o racismo é outro deles, né? A homofobia, a transfobia, são sentimentos reais que os nossos adversários trabalham nos desumanizando, nos colocando como adversários, como inimigos. Então, falei tudo isso para dizer que eu tenho um orgulho muito grande de, há muitos anos, acompanhar a trajetória da Lola e de encontrá-la aqui entre nós, porque ela é talvez uma das primeiras feministas que enfrentou a esses caras que hoje são os caras que governam o nosso país. Né? Quando eles pareciam pequenininhos, eles se tornaram tão grandes que hoje eles governam o Brasil. Esse bate-papo que a gente criou junto com o lançamento do livro, ele é o mais maluco que eu já criei na vida. Vou falar para vocês por quê. O lançamento do nosso livro, o livro Revolução Laura, ele é quando acabou a eleição, eu vivi um processo, essa foi a 7ª eleição que eu disputei, e ela foi a eleição mais difícil que eu havia enfrentado. Acho que todos nós. Ela foi uma eleição marcada por muito medo da nossa militância, medo com relação ao futuro do Brasil, uma eleição marcada por um processo absolutamente judicializado. Basta ver que nós temos o maior dos brasileiros vivos, né? Lula, atrás das grades injustamente. Uma eleição marcada pelo uso pioneiro com esse volume de ferramentas de Big Data, junto com as fake news e ódio. A gente precisa falar sobre essas coisas entre nós, porque eles não mentem só. Eles têm ferramentas de distribuição da mentira. Eu brinco que eles são gramscianos e leninistas, porque eles fazem um debate sobre como construir a hegemonia a partir da comunicação, mas eles se organizam, que nem Lenin dizia que as pessoas deviam se organizar, né? Em núcleos, em bases, só que isso no mundo virtual. Então, é uma loucura. Foi uma eleição marcada pelo ódio, foi uma eleição marcada por um certo nó na garganta da nossa turma, que não entendia muito como fazer, o que... E, ao mesmo tempo, eu vivi dentro dessa eleição um outro processo. Era como se eu tivesse conseguido, a gente hoje usa o termo bolha, era como, mas não é uma bolha. Na verdade, eu vivi 2 processos absolutamente contraditórios ao mesmo tempo. Então, o ódio, a violência política, todo o machismo e anticomunismo, né, que eu podia representar, afinal de contas, ser mulher comunista, né, no sul do Brasil. Vocês, às vezes eu falo as coisas aqui no Nordeste, o pessoal fica uma cara, lembre-se sempre que eu sou do sul, né, que eu sou do lugar que atiraram na caravana do Lula. A gente às vezes esquece, é tanta coisa horrorosa, tiraram, né, na caravana do Lula. Eu sou da região que a gente junta Sul e Sudeste, que executaram a Marielle e que o governador achou graça e quebrou a placa e continua lá, dizendo que não tem que se manifestar sobre os 80 tiros no trabalhador que se deslocava com chá de bebê. Esse é o Sul e Sudeste do Brasil hoje. Essa é a hegemonia, a maioria política lá. Então, no meio disso tudo, eu aceitei o desafio do meu partido, que foi primeiro concorrer à presidência da República. Só que eu tenho uma filha, e tinha uma filha de 2 anos, que era amamentada, quando eu decidi concorrer. E eu tinha sido a mesma mulher que 2 anos antes tinha dito que não concorreria a prefeita, mesmo estando em primeiríssimo lugar nas pesquisas, porque a minha filha tinha 3 meses. E eu aceitei, e eu, na verdade, quando eu aceitei, eu falei para o PCdoB, olha, só tem uma exigência para eu aceitar, que é eu decidir quando eu vou levar a Laura comigo, não são vocês que vão dizer quando eu posso levar. Eu sei quando eu preciso levar. Vai ser a agenda minha que vai ser organizada a partir disso. Só que o PCdoB aceitou, eu falei, né? Eu sou brava falando assim, ó, nesses vezes, jura? Eu não tinha a menor ideia do que era que eu estava falando. Menor ideia. Né? Porque na vida real, o que é ser isso? E várias vezes, e foi um processo para mim de descoberta durante a campanha eleitoral,
várias vezes eu me dei conta que eu já conhecia o machismo há muito tempo. Eu faço política desde os 17, tenho mandatos desde os 22 anos, por isso que eu estou tão feliz não ter mais decoro parlamentar, porque agora aos 37 eu estou livre disso. É uma liberdade, né, Inácio? Cara, quando sai daqui, o pessoal fala, você tá com muita saudade, que saudade, gente! Liberdade, andar na rua 3 da tarde, ninguém fala, você paga o teu salário, né? A pessoa trabalha 7 dias por semana, sempre tem um que acha que é meia-noite, eu estou trabalhando também. Mas eu me dei conta que, apesar de eu conhecer muito bem o que era o machismo na política, eu não tinha a menor ideia do que era o machismo na política. Por quê? Porque existia uma camada que eu hoje considero a principal camada de estruturação das nossas opressões, porque é a que mais rapidamente nos vincula aos cuidados, né? E o machismo, ele se estrutura ao trabalho, não, ele se estrutura a partir do trabalho, não é identitário o tema do feminismo, né? Ele tem relação com o mundo do trabalho, com o trabalho não remunerado nosso, com o que a gente representa, o que a gente vale para essa sociedade de grátis. E a maternidade é o grito mais alto disso. É o que estrutura, a ideia mais óbvia, mais automaticamente vinculada aos cuidados é a maternidade. Então, mesmo eu, que já tinha sido musa do Congresso, né, que já tinha sido chamada de burra, qualquer coisa que eu fale, por mais que eu estudo, eu fico olhando esses caras, não sabem nem articular Lé com Cré, né? Imagina se eu confundisse rugas com rusgas. E eu falar que eu estava preocupada com a minha questão estética, que eu tinha que fazer botox, era o mínimo que eu me ouvi. Né? É o mínimo, não adianta eu pegar mestrado no meio da eleição, eu sempre sou burra, anta, ignorante, eles são sempre inteligentes, né? Mesmo que não consigam nem conectar ideias. Mas a maternidade foi um soco na minha cara, para usar uma expressão de me dar conta que não, que era muito pior que aquilo tudo. E aí eu me deparei, mesmo durante a eleição mais difícil de todas, que culminou na eleição do Bolsonaro, com uma rede que era o oposto do que o Brasil vivia, que são vocês aqui hoje, que são sobretudo mulheres que começaram e que se encorajaram a existir no espaço público e a debater maternidade no espaço público. Por quê? Porque a nossa tradição do movimento de mulheres é o debate sobre a não compulsoriedade da maternidade, que é um debate justíssimo, né? Eu sempre que olho a Lola ela tem várias coisas que provocam os haters, né? Ela é casada há muitos anos, parece o Rio. Todo mundo gosta dele já, eu gosto dele de gato também. Eu também. Também, né? E ela decidiu não ter filhos. Então isso é uma afronta na nossa sociedade. Uma mulher que não quer casar, ninguém pode dizer assim, porque ela não encontrou alguém. Não, 20 quantos anos? 28 anos. Ninguém pode dizer que não foi porque ela não encontrou alguém para ser o pai, né? Passou ali dos 30 e poucos, não quis, não conseguiu, não encontrou. É uma decisão. Então, o movimento de mulheres debate muito a não compulsoriedade da maternidade, a ideia de que a gente pode escolher, pode ser qualquer coisa, mesmo sem ser mãe. Mas, na vida real, a maior parte das mulheres é mãe. É mãe. A maior parte das mulheres é mãe. Uma parte grande das mulheres é mãe e gosta de ser mãe. Porque gosta de gostar também. E a nossa sociedade, em primeiro lugar, torna a maternidade algo horroroso, porque é algo que desestrutura as nossas vidas e ninguém responde por isso. Metade das mulheres que têm filho de até 1 ano não conseguem trabalho. No tempo da CLT, não é agora, com precarização total do trabalho. As mulheres não conseguem voltar ao mercado porque não tem creche, não tem escola, não tem quem cuide, porque tem que cozinhar, lavar, trocar, né? Então, torna essa coisa maravilhosa da maternidade, todo mundo torna isso em algo horroroso. E no meio dessa campanha de ódio, eu encontrei mulheres que me fizeram seguir adiante, né? Que vinham com seus filhos, que se sentiram autorizadas a existir com seus filhos, olhem as crianças aqui, mas que ao se sentirem autorizadas, me faziam me sentir autorizada a existir com a minha filha. E aí eu me dei conta que talvez, dentre os vários dilemas que o Brasil enfrenta, que são muitos, diante de uma crise que é tão grande no capitalismo, eu hoje fui falando lá na MST, eu falei, eu vim só para trazer ideias básicas, porque tem muita coisa para falar, gente. Até o Haddad está sentado ali, né, gente? O Haddad está ouvindo atento. Já falei que eu vou mandar uma foto para lá, porque agora eu estou numa fase que eu acho que a autoestima masculina, eu estou falando bastante sobre isso, a autoestima do homem branco, tá? Eu não vim falar sobre isso aqui, mas Lola, a minha meta é que a Laura tenha a autoestima do homem branco.
Porque, né? É uma coisa, nada quebra o estilo do André. Aí agora eu vou mandar a bola dele pra falar pra Dari. Te encontrei em Fortaleza, mas estava bem mais magro. Os 15 quilos por baixo, né? Talvez vai. Mas vamos lá. Dentre os vários desafios que nós temos, né? Então, por isso eu decidi, vou terminar essa parte, por isso eu decidi escrever o livro Revolução Laura. Porque uma amiga me perguntou se eu achava que essa experiência se repetiria num curto espaço de tempo, e eu infelizmente acho que não, porque nós mulheres somos expulsas do ambiente público, né? Nós mulheres não somos, não, os partidos não são o PCdoB, que me acolheu, que bancou, que ia pagar 2 passagens aéreas, que ela pagava a passagem aérea. Os partidos não são o PCdoB, que diziam assim, tem que ter agenda mais light, porque tem uma criança de 2 anos e a criança tem que jantar, tem que tomar café da manhã, né? Porque não sou eu que posso trabalhar 20 horas por dia, uma criança de 2 anos, agora de 3. Então, acho difícil que essa experiência se repita, mas porque se a gente acredita que a transformação da sociedade será feita por homens e por mulheres, para que as mulheres possam transformar a sociedade, as mulheres que são mães também têm que estar no espaço público. E a gente precisa falar sobre as dificuldades da mulher, que é mãe, estar no espaço público. Eu sou uma privilegiada. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu tenho um companheiro que divide responsabilidades. 6 milhões de mulheres não têm sequer o nome do cara que gerou o filho junto com elas na certidão de nascimento do filho. 14 milhões de mulheres criam sozinhas os filhos no Brasil, apesar do registro. 68% dos homens não pagam pensão alimentícia para os filhos registrados. Então, existe como pensar em transformação do Brasil sem falar nessas mulheres? Não existe. Então, eu decidi escrever o livro para tentar fazer o inverso do que eles querem que eu faça. Eles querem que eu fale sobre o ódio que eles têm contra mim, eles querem que eu fale sobre o medo de fazer política no Brasil de hoje, e eu decidi falar sobre amor, né? Porque vejo o sentido piegas, né, desse amor que as mães conseguem sentir pelos filhos, não sentem sempre, nem 24 horas por dia, mas várias vezes a gente sente esse amor por eles pelos filhos, várias vezes, não é sempre. É mentira que é sempre, tá, gente? A Laura esses dias pediu pra mim que ela queria que eu comprasse outro filho, porque ela não queria mais ter minha filha. O que é isso? Aí eu dei um grito, ela veio gritando, tia, calma! Eu falei, o que é isso? Vai arranjar outra casa pra ti, então. Agora eu comecei terrorismo, né? Tudo o contrário do que eu estudo, sem nenhuma pedagogia positiva. Agora eu vou achar outra família pra ti, então. Tá? O que tu quer? Não! Tu disse? Não, tu quer mais? Não! Então, assim, sobre isso, mas não é só sobre isso. É sobre a ideia de que é possível existir uma sociedade com empatia, é sobre a ideia de que os filhos dos outros têm os mesmos direitos da minha filha, é sobre a ideia de que é possível construir uma sociedade em que as crianças, as mulheres e os homens tenham os seus direitos garantidos. Por isso é importante falar sobre os meus privilégios, por isso é importante falar que eu sou uma mulher com dinheiro para pagar creche, por isso é importante falar que eu sou uma mulher, tenho um homem que divide responsabilidades e por isso eu estou aqui. Por isso é importante falar que eu tinha vários colegas que concorriam à presidência com filhos de idade igual a minha e que ninguém sabe quem são as crianças, trancada dentro de casa cuidando. Porque a pergunta que mais me faziam era se ela não ia para a creche. Sim, ela vai, mas eu não moro no Japão. Alguém tem que levar ela até a creche. No Japão as crianças vão sozinhas, com uma fitinha, né? E esse alguém, na casa dos outros, é a mulher, ou é a mulher negra, ou é a mulher negra, paga, terceirizada, que também indignava muito eles, porque eu não tinha uma babá. Eles imaginavam que eu ia andar com uma mucama do meu lado. Também é sobre enfrentar um sistema que nos diz que o trabalho é tudo e que nós temos que amar o trabalho e jamais questionar a ideia de que nós podemos querer dividir responsabilidades e que talvez devamos, diante de uma crise tão profunda como a que o capitalismo vive, ousar dizer que nós trabalhamos muito, que trabalhamos mais e que nós queremos também amar. Se a maternidade não é compulsória, se ela é consciente, nós queremos ter o direito de gostar das nossas crianças. O capitalismo é tão cruel que ele passa a vida inteira dizendo para todo mundo aqui que ser avô é a melhor coisa do mundo. Não é a melhor coisa do mundo, né? É a melhor coisa do mundo porque quando se é avô não se trabalha mais. Se tem tempo, a maior parte das vezes, tempo livre para amar.
para cuidar sem ser obrigado. Né? É tão bom ser avô, porque o cuidado do avô não é obrigatório. Ele é só o afeto. O cuidado da mãe e do pai é obrigatório. Na nossa sociedade, que 26 horas de trabalho semanal são da mulher e só 8 do homem, o cuidado não é afetivo, ele é obrigatório. Ele é a ausência do Estado, ele é a ausência da creche, a ausência do posto de saúde. Então, porque só fica a parte boa. Só a parte boa, o cuidado afetivo, né? E o tempo livre, o mais tempo, claro, é um horror ser mãe trabalhando 10 horas. Como é que é filha de uma mulher trabalhadora? 4 horas, 3 horas de ônibus por dia, 8 de trabalho, mais 4 cozinhando, lavando roupa. Que maravilha que vai ser mãe para esse mundo. Que horror! Imagina uma criança gritando se eu tivesse que ficar 17 horas por dia entre ônibus, trabalho, lavação de fralda e de roupa. Imagina! É fácil? Então, assim, por isso eu decidi escrever. O que eu queria falar para vocês fora o livro? Porque por isso que eu falei que eu bate-papo mais louco da vida, né? Que é sobre o livro, mas eu não quero falar sobre o livro só. Eu quero primeiro dizer que acho que a gente precisa compreender que, eu falei isso antes, que o Nordeste é uma ilha num Brasil que vive, que vê assim, a sua humanidade, as suas relações sociais saindo entre os dedos, se indo entre os dedos como a areia fina da praia. Vocês, quem lê o livro vai ver, eu sou alguém que há muitos anos sofre violência, assim como a Lola. E a construção de uma alternativa para isso deve passar a partir da leitura que nós temos do governo que nós vivemos. Então, nós vivemos o pior governo da história do Brasil. Nós não estamos no governo Fernando Henrique piorado. Nós não estamos no governo Fernando Henrique piorado. Nós estamos diante, os mais velhos entendem que eu quero falar com o governo Fernando Henrique, vários de vocês nem sabem direito quem é o Fernando Henrique. Fernando Henrique, Juscelino, Getúlio é quase igual, né? É coisa de livro para vários de vocês. Mas, vários me olharam e falaram assim, Lola, viu o que é de café, Inácio? O pessoal faz assim, aí está vivo ainda, gente, está vivo, bem vivo. É bastante vivo ele, a gente está vivo, é bastante vivo. Mas nós não estamos nesse governo. Nós estamos em que momento da história do Brasil? Nós estamos no mundo, numa crise profunda, a maior crise da história do capitalismo. As últimas grandes crises, as saídas, foram as grandes guerras, com o extermínio em massa de setores da população. Isso foi o nazifascismo. Foi o capitalismo em crise que construiu uma saída exterminando os indesejáveis. Os indesejáveis, naquela ocasião, os judeus, os gays, os comunistas já, as mulheres. Assim foram as construções de saída lá atrás. É esse o mundo, é nesse mundo, essa é a moldura do quadro que elegeu Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro, o Brasil, o que acontece aqui, não é um fato isolado, que a gente tira ele e resolve tudo. A crise é muito grande no mundo. E nesse mundo, o que o Bolsonaro representa é a ideia de um Brasil alinhado como uma nova colônia dos Estados Unidos. Portanto, primeiro a gente precisa compreender isso. Não parece que até o Mourão é melhor que o Bolsonaro. Já tem gente que acha assim, que ele fala mais bonito, mas que diabos eles representam? Eles representam um projeto de mundo. O Brasil com um papel no mundo que eles sonham, que é o mundo que o capitalismo tenta se reerguer, fazendo as nações em desenvolvimento se tornarem novas colônias. É o chamado neocolonialismo. Diante disso, Bolsonaro executa não vou dizer com perfeição, porque nada que ele faz é perfeito. Mas assim, ele talvez seja algumas pessoas comparam ele com o Trump. Vejam bem, o Trump representa os interesses da maior economia do mundo. E ele não. Ele nunca. Nada. Ele não, nem se conta. Então, assim, é óbvio que o garganteio parece com o Trump, gente. É Make America Great Again. E o Bolsonaro é a continência para isso. Não é assim, o ultranacionalismo aqui teria outras características se fosse real. Jamais seria a favor de com a Venezuela. Como assim?
assim? Vai botar tropa americana na nossa fronteira, em cima da nossa água potável e da biodiversidade? Olha o que está acontecendo. É isso que está acontecendo, gente. É por isso que é tão grave o que o Bolsonaro representa. Às vezes eu tenho a impressão que a gente acha que se a gente vencer a próxima eleição, vai voltar para 2003. Só que 2003 é antes da grande crise do capitalismo. Então, primeiro, existe uma grande crise e Bolsonaro faz parte das saídas que eles querem que o Brasil represente para o mundo. Nessas saídas, na minha interpretação, existe, mais uma vez, a política ou a forma como o capitalismo tenta se viabilizar é a partir do extermínio de indesejáveis, do extermínio de populações. As negras e os negros no Brasil sempre fizeram parte disso, sempre foram exterminadas, né? Pelo Estado, com política de Estado. Quem são os extermináveis agora? Os trabalhadores e as trabalhadoras, as mulheres, que são o trabalho mais precarizado desde sempre. Depois eu vou fazer um parênteses só sobre isso, para parar de falar que isso é coisa identitária. Não tem nada identitário, isso é classe. Né? Colombai, Lenin já falavam sobre isso, sobre a opressão das mulheres se dá a partir do trabalho, né? Do trabalho não remunerado. E isso tem a ver com o papel social que constroem para a gente. Mas vamos lá. Então, quem são esses extermináveis? Como eles exterminarão? A gente está diante de um mundo, e isso é uma outra questão. Eu falei que não quero terminar nada, eu só quero que você comece a pensar, porque eu não tenho resposta para nada. Estou com a minha cabeça a milhão, olhando para tudo isso. Qual é a transformação desse mundo? Eu sou marxista, sou do Partido Comunista, então nem escondo, né? É óbvio, Partido Comunista, é óbvio. Mas vamos lá. O que estrutura o nosso pensamento? A relação entre o capital e o trabalho, o modo de produção capitalista, não é isso que estrutura? O que o Marx ficou pensando lá olhando? Revolução Industrial. O que acontece hoje? A transformação nisso. O que eles chamam de indústria 4.0 é o fim do trabalho como nós conhecemos. Não existe trabalho para todo mundo, não existirá trabalho para todo mundo com jornada de 8 horas, ou de 10, ou de 15. Qual é a tendência dos países liberais, europeus? É diminuição de jornada. Eles são de esquerda? Não, eles não precisam mais trabalhar, porque a gente está costurando a roupa para eles. A manufatura está aqui, está em Bangladesh, está em Marrocos. Eles fazem o quê? Eles inventam a inteligênciazinha do iPhone. Home office, 20 minutos por dia. Eles criam um Uber, a gente dirige Uber. Entenderam? Então, assim, como é que é olhar essa crise? Tem uma solução que não passe por isso? Que não passe por a gente dizer um pouco do que o Mujica, às vezes, de uma outra forma, estruturando de uma outra forma, fala. Existirá a perspectiva. Não para amanhã, não para o pós, para a nossa saída para a crise. Que não passe por a gente perceber que isso está fadado ao fim. A gente vai ter... Oi, a gente vai quebrar todas as máquinas? É isso que vai acontecer? Ou a gente vai dizer que o avanço tecnológico tem que permitir que os trabalhadores e as trabalhadoras vivam com dignidade, usufruindo aquilo que produzem, com mais tempo livre, vivendo a vida e consumindo menos? A equação que não se soluciona é essa sociedade com um volume de consumo estratosférico, com um trabalho que não existirá mais para ser remunerado dessa maneira. Então não existirá, gente. Eu olho e fico pensando, como que acham que vai existir? Eu contei de manhã no encontro que eu mestrei, eu estava na Finlândia, eu cheguei no aeroporto, e aí era 4 da manhã e não tinha ninguém. Estava tudo funcionando. Eu comecei a ficar meio louca. Eu sou boa das tecnologias. Meu marido diz assim que é boa botar umas máquinas na minha frente, qualquer língua, eu tiro o que quiser da máquina. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não vou despachar minha mala até o Brasil sem falar com ninguém. Ah, não vou. Como é que eu vou? Não tinha uma pessoa na esteira, nem no balcão, ninguém. Só máquinas. Eles estão vivendo mal por causa do petróleo. Que bom! O país mais feliz do mundo, a Finlândia. Estado enorme, educação, saúde, transporte público. Quem está sustentando aquilo? A gente. A gente, o resto do mundo. Porque, né, eles vendem o conhecimento. Eles vendem o que tem aqui. O que o Bolsonaro faz no nosso país? Quer acabar com a universidade pública, quer acabar com a ciência, quer nos fazer sermos, além de uma nova colônia, um povo em empobrecimento veloz. Então, a crise é grave, é mundial,
E existe uma coisa que a gente tem que perceber, que é o mundo do trabalho está numa transformação veloz. E se a gente não olha para isso, a gente não conseguirá construir respostas reais para isso. Elas podem durar 1 ano, elas podem durar 2 anos. Mas a gente está diante de uma revolução tão importante quanto a industrial, mas com uma velocidade muito maior que ela. A velocidade é exponencial, embora seja a revolução industrial teve um impacto enorme, mas ela, até a revolução, a indústria 4.0 era mais ou menos a mesma coisa. O salto que a gente dá agora tem uma velocidade muito grande. Existem alguns intelectuais marxistas, que eu gosto bastante, que falam, vou falar mais só 3 ou 4 coisinhas, tá? Já estou acabando, gente. Eu não quero muita pergunta, mas vamos lá. Que falam que esse é o capitalismo da morte, né? Que escolhe quem vai ficar vivo e quem vai ficar morto. Tem até um negócio do necrocapitalismo. Assim, eles até usam na linha do exemplo que antes existiam as maternidades, agora é quem vai morrer, não é mais quem a gente vai salvar. É quem, né? É um mundo que tem revolta por causa de vacina de novo, né, gente? Os ricos pensando assim, meu filho eu não vou vacinar, tem direito, dinheiro para curar ele da doença se ele ficar doente, se danem aqueles que não têm acesso à mesma coisa que a minha filha pode ter. Então é esse mundo. Mas existe uma pesquisadora americana, uma mulher chamada Lynn Hunt, ela tem um livro que chama A Invenção dos Direitos Humanos, que ela fala assim, olha, é verdade que esse mundo do humanismo, pós-Revolução Francesa, está acabando. Estão acabando as instituições que a gente conheceu, como conheceu. Mas existe algo que também foi construído socialmente, historicamente, que chama empatia. Isso não é natural no ser humano. Isso foi construído. A ideia de que o outro tem direitos como eu tenho. A ideia de que a minha filha não brilha no escuro. Ela não é especial. Ela é só mais uma criança. Só mais uma. Ela é igual àqueles, ela é igual a estão na rua, ela é igual a estão na África. Ela é, para mim, ela é especial. Mas para o mundo, ela é só mais uma. Essa ideia de que cada criança é tão especial para uma mulher quanto a Laura é para mim, e que, portanto, cada mulher tem o direito de trabalhar tranquila com a sua filha alimentada, com um teto, sem estar no meio da água, ou tendo água para beber, a empatia foi construída historicamente. E o que a Lynn Hunt diz? Vê que o nome do livro é A Invenção dos Direitos Humanos. E hoje tudo que eles falam de mal é falar mal de direitos humanos. Hoje eu conheci a secretária de direitos humanos, eu quase abracei ela e falei, coitada, imagina o cartão da pessoa está escrito secretária de direitos humanos hoje. Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, era ótimo. No ano seguinte que eu presidi o Marco Feliciano, eu falava, nossa, a foto dele vai ficar para sempre do lado da minha. Nossa, eu olhava, eu não quero ter foto nessa galeria. Eternamente vão achar que eu fiz alguma coisa errada que deu nele, sabe? Mas eu não quero. Mas enfim. Eu ia falar isso na hora que eu abracei. Eu falei, nossa, fica ali no cartão dela o dia inteiro. Mas então, o que eles fazem, né? Eles fazem bandido bom, bandido morto. A criança de 10 anos que rouba o celular pode ser linchada. Agora, se é meu filho que entrou no supermercado e encheu o bolso de bala, ele é só um menino, ele está aprendendo, né? A ideia de que o menino que bebeu e bateu o carrão do pai, é um menino. Quem nunca errou na vida? E o filho da trabalhadora que tem que trabalhar e deixa as crianças sozinhas e pega um tênis, e quem não quer ter o tênis, ele é um marginal, ele é um horror. Então, vejam, o que estrutura tem relação com isso, tem relação com a quebra da ideia de que o outro é detentor de direitos como eu, que é o direito humano, mas que a gente chama de empatia. E o que esses caras fazem nessa crise se não nos dividir e tentar fazer com que, diante de um desemprego enorme, como é o desemprego brasileiro, né, 15 milhões, 30 milhões de subocupados, de mulheres e homens abaixo da sua capacidade, né, envolvidos em atividades abaixo da sua capacidade, o que eles fazem quando eles criam, voltando agora lá para as redes de ódio, fazem com que nós olhemos o outro como esse ser não detentor de direitos, que pode ser exterminado de forma legítima. É por isso que quando tem 80 tiros no carro, as pessoas pensam, podia ser um bandido mesmo. Acontece. Vocês ficaram chocados com o Bolsonaro não falar? Entrem nas minhas redes e vejam a quantidade de pessoas tentando me convencer que acontece. 80 tiros. Acontece. Nunca aconteceu no Leblon. No bairro que eu moro, em Porto Alegre, nunca acontece. No meu carro jamais aconteceria. Jamais. Né? Então, quando eles quebram esse sentimento,
quando eles legitimam o extermínio. E talvez, de setores amplos da população. E talvez, gente, essa seja a razão também pela qual eu escrevi o Revolução Laura. Para dizer que eu sigo acreditando nisso. Que talvez a maior parte dos presentes aqui sejam mulheres, porque na distribuição histórica das responsabilidades, gostar, amar, foi atribuído a nós. Né? A masculinidade tóxica não pode gostar, não pode ser afetivo, não pode abraçar, não pode chorar. E talvez por isso também a maior parte dos mobilizados no mundo sejam hoje mulheres. Porque talvez nos grite mais aos olhos que 62 mil mães enterraram filhos no Brasil no ano passado. Foram 62 mil mortos, 30 mil jovens negros, tinha sempre alguém lacrando o caixão. Tenho certeza que é que nem fila de presídio. Esse alguém era a mãe. Talvez grite mais aos nossos olhos que esses 62 mil eram Lauras, iguaizinhas a ela. Sem os privilégios de ser criada com escola, com comida, com casa. E, por fim, porque eu tenho que falar isso em tudo que é lugar que a minha religião me obriga, minha religião é o cristianismo, tá, gente? Me obriga porque é o certo, é a verdade, por isso. Vamos lá. É fake news que eu não sou cristã, tá? Porque não acredito. Eu marquei uma agenda no Cariri, o pessoal tá todo feliz que eu vou para a universidade falar, mas é só para ir no Estado Batista. Falar, gente, eu tô obrigada, eu tô obrigada a falar porque eu tô ficando nervosa, que eu vou trabalhar de manhã e de noite, não dá tanto tempo para eu fazer a única coisa que eu quero fazer de verdade lá. E aí, mas vamos lá. Que é sobre uma polêmica que existe, não sei, que eu me sinto obrigada a falar sobre ela sempre, que é, eu falei da situação internacional, do governo Bolsonaro, de como é grave, de que acho que eles têm um plano de extermínio de populações em massa, que é preciso quebrar a empatia para isso, né, que as fake news e as redes de ódio servem para isso, estruturam essa política deles, mas também falei que as mulheres são as mais mobilizadas no mundo. E eu acho que isso se deve a muitas razões. Porque nós gostamos mais, como eu falei antes, mas também porque a crise não afeta igualmente todo mundo. Eu sou marxista, pela quarta vez eu estou falando. Então, é óbvio que para mim a questão econômica é a principal, né? A questão de classe. É óbvio que a crise afeta aos trabalhadores e às trabalhadoras. Mas o Brasil, e é o país que eu vivo, eu não sou francesa, às vezes tem uns intelectuais franceses, jugoslavos, que gostam de falar, deixa eu explicar, eu não moro na França, o Estado brasileiro não é igual ao francês, alemão, inglês, quiçá fosse, mas se a saúde brasileira fosse igual à inglesa, se investisse tanto na inglesa, imagina o país que ia ser, mas não é. Então a gente tem que conhecer o nosso país, né? Temos opiniões importadas, falando sobre mulher, sobre raça, não dá. A desigualdade brasileira, ela começa economicamente, claro que sim. Ela se estrutura regionalmente, óbvio. Vocês estão no Nordeste, vocês sabem disso. Vocês sabem o que fez o olhar atento do Estado com o Sudeste e a desatenção do Estado com o Nordeste, historicamente. Então, óbvio, né? Ela se estrutura no Brasil econômica regionalmente. Mas se ela se estruturar só a partir disso, a gente não conseguiria cientificamente explicar por que uma mulher negra recebe 53% do salário de um homem branco no mesmo trabalho? Porque o trabalho é o que representa a classe, certo? Por que no mesmo lugar ganha tão menos? Se é só a classe que explica tudo, se é só a economia que explica tudo. É porque não é só isso que explica tudo. No Brasil, a questão racial e a questão de gênero explicam uma parte considerável da desigualdade econômica. E se explicam uma parte considerável da desigualdade econômica, diante de saídas, aí no mundo inteiro, e aqui em particular, de saídas para a crise, as chamadas saídas de austeridade, né, que diminuem o papel do Estado, quem são as mais prejudicadas? São essas mulheres. Quem se prejudica mais com o congelamento de investimentos em educação e saúde, gente? Não é igual para todo mundo. Vai no hospital agora e vê quem está cuidando de todo mundo. De mãe, de vô, quem está lá? Quem vai faltar ao trabalho amanhã para acompanhar o vô doente? É a mulher, é o cuidado não remunerado, o trabalho não remunerado. Quem que perde o trabalho por engravidar? Vocês conhecem algum caso de homem que perdeu o trabalho por ser pai? Vocês alguma vez viram algum político ter que falar que, desculpa, mas eu não queria sentar no avião?
Nunca vi. Nunca. Os bons, os queridos, os que eu gosto, nunca vi. Né? Ainda quando aparece com filho, todo mundo vai, que querido, com filho, né? Amor, querido, você precisa que ter filho, mãe, vai dar pai. Falei, vai dar pai o quê? 20 dias, eu vejo, vai levar o filho na escola. O Pedro chegou a fazer uma bicho de pauta, uma vez que levou o Michelzinho para a creche, lembra? A bicho de pauta. Eu falei, eu devia ser a pessoa mais voltada do mundo, porque eu estava aqui controlando que presente meu marido comprou para a festa de aniversário que a minha filha hoje. Senão eu ia ser presente, né? Bem mal educado, se a menina ia falar se a filha era comunista. Eles falam, eu tenho medo que fale. Eu perguntei assim, ela foi bem arrumada, eu olhei, ela estava com uma roupa horrível, tadinha. Ela que escolheu, não pode deixar a criança escolher a roupa, porque vão dizer que sou eu que não cuido, todo o Nordeste, passeando, não está vida, a criança chega lá toda mulanda. Mas tudo bem, foi com a roupa escolhida pelo pai. Está sendo transmitida, a menina vai ver, depois ela vai brigar com os meninos. Não vai brigar, não vai chegar em casa, não, ela vai chegar em casa e cobrar, ela vai falar mal dele, não é mal. Mas enfim, quem que se prejudica mais? São as mulheres. Então, gente, não é destino que faz com que as mulheres, desde 2008, sejam as mais mobilizadas. É a realidade da crise econômica do capitalismo. E a esquerda, que não compreende isso, que fala assim, vocês devem não atrapalhar a eleição, como eu cansei de ouvir, porque quem atrapalhou a eleição é quem não foi para a rua. Nunca vai ser quem foi para a rua. Não existe alguém. E ainda fala assim, é a questão identitária. Não tem a ver com identidade. Existe feminismo liberal, com muitas pautas também convergentes com as nossas, né? A pauta do corpo da mulher, da liberdade, ok, mas o que a gente está falando? Também é, né? Também é sobre a gente se gostar, o que representa a gente não se gostar no capitalismo, né? O quanto custa para a gente, quanto movimenta na economia a gente se odiar, a gente sempre se achar ruim, eles se acharem bons, o quanto a gente não ocupa de poder, tudo isso a gente tem de convergência com as feministas liberais. Mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre essa mulher que não vai se aposentar mais. A gente está falando sobre essa mulher que trabalha 26 horas e meia por semana e que eles tentam dizer que nós feministas temos que defender a aposentadoria e equidade igual ao homem. Eu estou trocando. Tira 26 horas e meia de trabalho semanal das mulheres, divide, soma com as 8 dos homens, dá 34, divide por 2 e a gente aposenta no mesmo tempo. Vamos fazer isso? Então, assim, é sobre isso que a gente está falando. Não é sobre a nossa identidade, é sobre classe, é sobre o mundo do trabalho, é sobre o trabalho não remunerado. Então, por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque, como eu falei antes, imagino que a gente seja entre companheiros, né? Pessoas que querem tomar o futuro do Brasil nas mãos. A transformação não vai acontecer com a gente dizendo que a questão das mulheres não é importante. Ela é muito importante. Assim como a questão racial no Brasil é muito importante. E se a gente não ouvir o que as mulheres e as negras e os negros têm a nos dizer, nós não conseguiremos construir uma alternativa ou um novo projeto de desenvolvimento para o nosso país. É simples assim. É simples, para mim é óbvio. É simples. Existe como não humanizar as políticas que nós queremos construir? O que eles fazem? É tudo estatística. É mais um que morreu. São 20 anos de congelamento de gasto. É tudo número, para a gente não. O que nos diferencia deles é que eles querem que a gente... O Nietzsche fala, quando a gente olha para o abismo, a gente tem que cuidar para o abismo não olhar para dentro da gente, né? Todos os dias, esses são os meus mantras. A Luana também deve ser, né, Luana? Não quero me tornar igual a vocês, eu não quero odiar vocês, eu não quero que vocês morram, né? É um mantra, não se tornar igual a eles. Então, se a gente acredita em tudo isso que eu falei antes, né? Que a crise é grave, que a saída não é simples, que eles querem quebrar a empatia, compreender que a transformação passa pela existência de mulheres no espaço público, pela luta da dignidade da vida das mulheres, das negras e dos negros, que ser esquerda é combater a desigualdade, que a desigualdade no Brasil ela se estrutura a partir da questão racial e de gênero. Perceber isso tudo para mim é imprescindível. E me assusta muito quando eu vejo que uma parte da esquerda de nós diz assim: ah não, vocês
Vocês é que estão desviando o assunto. A gente quer falar sobre Previdência e não quer falar sobre mulheres e negros. Olha só, quem não vai se aposentar com a reforma da Previdência tem cara. São as mulheres, são os negros e negras do Brasil. Né? Quem morre nessa guerra de falta de política de segurança tem cara. São os negros e negras. A política de segurança do Brasil é um sucesso para salvar a vida de branco. O mapa da violência. Cada vez mais menos branco e menos branca. Um sucesso para isso. Então, se a gente não olha, como enfrentar? Como construir diferente? Como avançar? Como dizer a esses que vêm depois que é possível ter um mundo com empatia, com solidariedade, com humanismo, né? Para mim, sempre que perguntam, voltando aqui para terminar falando isso, a questão da religião, eu sempre penso como pode existir um cristão que acha que é cristão e que não seja revolucionário, né? Porque não existiu o Novo Testamento, talvez seja a roda filosófica que deu origem a tudo que a gente defende dos direitos humanos. Absolutamente tudo do Novo Testamento está ali, né? Não matarás, tudo. Então, existe como construir esse outro mundo sem envolver a quem está na luta? Para mim, não. E eu consigo enxergar as razões pelas quais 95% dos presentes hoje aqui são mulheres. Porque nós sabemos que nós precisamos lutar pela nossa dignidade e pela dignidade dos outros. Essa é a nossa vida. Obrigada. Nós estamos ao vivo. E aí, Manu? Vocês gostaram, gente? Vem aqui, Nazaré, por favor. A Laura tá assistindo. A Laura tá achando que eu falei demais. Na hora de vocês, tá né? assistindo, né? Obrigada, Laura, pela transmissão. E aí, gostou do público lotado? Tá lindo, né? Tá lindo. Eu tô aqui vendo se eu falei demais. Agora reservando. Não terminou. Um abração, viu, Laura? O pessoal que não terminou, viu, E ainda vai ter momento que agradecemos a transmissão Jornalistas Livres. Vamos ficar por aqui. E a gente se vê em outro evento. Daniel Bezerra, Jornalista Livre, diretamente de Fortaleza. Um cheiro, um abraço, compartilhe, comente. Um cheiro para todos, para todas e para todos.